Olá pessoal, na aula de hoje veremos o novo surto de H1N1 no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Bom, a fonte dessa videoaula vem do Estado de São Paulo, que é um jornal, para mim, um dos melhores do mundo, que eu utilizo todos os meus dias. Professor Rodrigo Eberhardt, eu vejo a página da web, né? Então, ó, novo surto de H1N1. Bom, H1N1 é um vírus. O que é o H1N1? É um subtipo de vírus influenza A, descendente do vírus antigo, da gripe espanhola. Ele é classificado de acordo com as proteínas da sua superfície. Então, HA ou H1 é hemaglutinina, que é essa aqui em vermelho, vocês podem ver. É uma proteína usada para aderir às células das vias respiratórias. E a neuraminidase, que é a NA ou N, dentre os subtipos H1N1, H3N2, circula atualmente em humanos. Tem outros também, né? Basicamente são esses. Então, a neuraminidase, uma outra enzima, uma proteína que auxilia o vírus a sair de uma célula infectada, a invadir a outra. Então, ele vai ajudar na invasão. Aqui a gente tem o material genético, né, que são 8 cópias de RNA, 8 genes organizados, armazenados em uma fita simples de RNA. Tá? Então, olha lá. Como acontece sua replicação? A proteína hemaglutinina forma um espinho na superfície do vírus, adere à célula no sistema respiratório. O vírus é carregado para dentro da célula, como a gente pode ver aqui. Então, esses espinhozinhos proteicos, eles entram em contato com ácido ciálico. E aí eles vão entrar dentro das células e infectar o material genético, o núcleo da célula. O RNA do vírus é liberado e ingressa no núcleo da célula hospedeira. Mas ele sofre uma mudança, tá? Olha lá. E o RNA do vírus controla o mecanismo da célula para produzir novos RNAs e espinhos de proteína. Esses espinhos que eles estão falando são proteínas do vírus, né? Seriam essas proteínas receptoras aqui na ponta, parecem espinhos. Proteína viral e RNA se combinam para criar uma nova partícula viral. E 6, a nova partícula viral infecta outras células. E assim, por consequência, vai afetando todo o pulmão, o epitélio pulmonar. A pessoa vai ter vários sintomas, como tosse, como febre, dor de cabeça, coriza, congestão nasal, dor muscular, fadiga, dor de garganta, falta de apetite e tosse. Então, os sintomas do H1N1, tá, eles podem aparecer em 4 ou 5 dias após a infecção. As vacinas são muito importantes, então a imunização é importante. São usadas nas campanhas nacionais, as vacinas, contra a influenza. São trivalentes, que contêm os antígenos purificados de 2 capas do tipo A e uma do tipo B. Sua composição é determinada pela Organização Mundial de Saúde, para o Hemisfério Sul. Em adultos, a detecção dos anticorpos protetores só se dá de 2 a 3 semanas após a vacinação. E apresenta geralmente de 6 a 12 meses. Tá? Vacinação. O pico máximo de anticorpos ocorre após 6 semanas. Embora os idosos, os níveis de anticorpos possam ser menores. Os níveis declinam com o tempo e se apresentam aproximadamente 2 vezes menor após 6 meses da vacinação. A proteção conferida pela vacinação é de aproximadamente 1 ano. Então, todo ano deve ser refeita a vacinação, porque novos subtipos de vírus podem cometer o ser humano e, inclusive, a vacina perde sua eficiência. Grupos de risco. São considerados grupos de risco, né, que devem ser vacinados no sistema público de saúde: idosos,
crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes, puerperas quer dizer que tenha puerperio, que podem ter febre púrpura, né? Ou quando a mãe já acabou de dar à luz, né? Pacientes com doenças crônicas, como obesidade, diabetes, asma, problemas neurológicos e hipertensão. Indígenas, profissionais de saúde, detentos e funcionários do sistema prisional também têm prioridade. Bom, aqui a gente vai ver um questionário, eu acho interessante ler, porque vale a pena, isso aqui serve de serviço público, né? Nas últimas semanas, o país se deparou com a volta das preocupações em torno da influenza A, H1N1. O Estado de São Paulo atraiu o foco das medidas de combate, tratamento e imunização, registrando até o momento, dia 4/4, o maior número de mortes, 55. Até o dia 29 de março, os dados provocaram uma corrida pela vacinação em clínicas particulares. E a programação da campanha nacional da rede pública foi antecipada, devido a ocorrer a partir do dia 11 na capital e na metrópole de São Paulo. E a partir do dia 30 de abril, em ao menos 65 mil postos em todas as regiões do Brasil. Conheça as características da doença e os principais métodos para prevenir. Qual é a diferença entre os sintomas de H1N1 e a gripe comum? H1N1 apresenta sintomas, como eu já falei, né? Parecidos como pneumonia bacteriana, sinusite, otite, piora de condições pré-existentes, como doenças cardíacas ou pulmonares. O risco de hospitalização é maior em portadores de doenças crônicas, obesidade, crianças e também gestantes, como já falei. Geralmente os sintomas duram de 3 a 7 dias, tosse, dor no corpo, eles persistirem por mais tempo, a pessoa tem que ir ao médico se tratar. Como é feito o tratamento para os pacientes infectados por H1N1? O tratamento é feito com o medicamento oseltamivir, mais conhecido como Tamiflu. O remédio impede que o vírus se conecte às células do doente, evitando assim a disseminação do agente infeccioso pelo corpo. 3. Quando devo buscar o médico? Todos os pacientes que apresentem quadro de gripe façam parte do grupo de risco. Gestantes, como eu já falei, né? Mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, portadores de doenças crônicas, crianças de menos de 5 anos de idade, menos de 5 anos, porque ainda tem baixa imunidade, e idosos. Devem procurar atendimento preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas da gripe. Para os demais pacientes, as unidades de saúde, né, que devem ser procuradas imediatamente, caso apareçam sintomas como falta de ar, cansaço, piora de doença crônica persistente ou aumento da febre por mais de 3 dias seguidos. 4. Quando é mais adequado tomar o medicamento? O Tamiflu tem maior benefício se tomado até 48 horas após o início dos primeiros sintomas da gripe. O remédio é recomendado para as pessoas com algum fator de risco. Tá? Para os demais pacientes, quem tem menos chance de complicação, o uso deve ser feito conforme a avaliação médica. 5. Como ter acesso ao remédio? Ele é encontrado em farmácias privadas, particulares, e também na rede pública. No sistema estatal, na rede pública, no SUS, o paciente precisa apresentar receita médica. Na rede particular, onde há falta do item, também é necessária a prescrição, mas nem todas as drogarias a exigem. Especialistas, no entanto, dizem que o produto só deve ser usado por orientação médica. Olha lá, pessoal, presta atenção. A caixa com 10 comprimidos suficientes para tratamento completo de um paciente custa aproximadamente R$ 173 em abril de 2016. Qual é a principal tese para o surto precoce de H1N1 neste ano? O deslocamento de viajantes brasileiros para outras regiões
onde há circulação intensa da H1N1 durante o inverno, principalmente países do hemisfério norte, é apontado como uma das razões para o vírus ter chegado com força ao país. Há ainda a queda de adesão à campanha de vacinação no ano passado, o que teria deixado pessoas sem proteção. Quem deve tomar a vacina, aquele grupo de risco que eu já falei, né? A partir do dia 11 da capital, na região metropolitana de São Paulo. A campanha de vacinação é realizada nas unidades básicas de saúde e em outros serviços do SUS. Então, pronto-socorros de bairro, dependendo do tipo, né? As casas de assistência à saúde. Para o restante da população, as vacinas são ofertadas em clínicas particulares por R$ 120. Por causa do aumento da procura, neste início de ano, há relato de falta de imunizante e de vacina e elevação do preço. Há exagero em relação ao surto notado esse ano. Muitas das pessoas estão tratando o assunto como se estivessem numa epidemia, como em 2009 e 2010. Médicos observam que ninguém está falando de outras doenças mais graves, como varíola. A gripe comum mata mais ou tanto quanto o H1N1. Tá? Varíola foi erradicada já, né? Não existe mais, certo? E gripe comum mata mais ou tanto que o H1N1. E o ano inteiro é exagerado obrigar, por exemplo, uma criança de 2 anos a fazer gargarejos com água e sal. Tá? 9. Quais as orientações gerais de prevenção? Alguns cuidados de higiene pessoal devem ser tomados com frequência. Gente, o principal, lavagem das mãos. Lavar a mão com água e sabão, evitar tocar os olhos, a boca e o nariz após contato com superfícies. Não compartilhar objetos de uso pessoal, recobrir a boca e o nariz com lenço descartável, ao tossir e espirrar. Há restrições para o ambiente coletivo, ambientes com muitas pessoas. Não precisa deixar de levar os filhos para a escola, natação, cinema. Mas é bom evitar lugares onde há pessoas doentes, tá bom? Então, onde ataca, pode provocar bronquite, pneumonia, pressão no tórax. Então, aqui é onde o vírus vai atacar, né? Traqueia, ele entra pelas fossas nasais, pela cavidade nasal, né? Tá? Então, aqui só o último. Como acontece o contágio? Então, o vírus pode começar a ser transmitido dia antes do início dos sintomas. O período de transmissão dura de 7 em adultos até 14 dias em crianças. A forma mais comum é a direta entre pessoas por meio de gotículas de saliva expelidas ao tossir ou espirrar. Então, vocês têm que prestar atenção aos sintomas, tá? Qualquer tipo de sintoma parecido com esse, procure um médico. E um grande abraço. Quem estiver estudando para o Enem, tem que levar em consideração a imunização. Imunização, vacina, ela é feita com material do vírus, que é atenuado pelo calor, ou por agentes químicos ou físicos, certo? E é colocado dentro de uma substância que vai estimular o corpo do paciente a ter a produção de anticorpos pelos linfócitos. Então, as proteínas do vírus que estão dentro da vacina vão imunizar a pessoa, estimulando a produção de anticorpos pelo nosso sistema imunológico, a partir dos linfócitos. E é isso, turma. Um grande abraço para vocês. Espero ter colaborado na campanha com a H1N1. E também agradeço ao Estadão pela divulgação e peço aqui a gentileza por ter usado a fonte. Um grande abraço.